Versículo 13. Que temática, amados, impressionante. Todas as temáticas dos 10 mandamentos são tocantes. E talvez você, que seja um curioso ou bom observador, deve em casa ter dado uma olhada e visto assim, poxa, agora não mate. Ou, em algumas versões aí, não matarás. É moleza. Não tem novidade nenhuma. Mas tem. Não, é fácil, é só o entendimento de que vidas humanas importam. Sim. Mas na palavra escolhida no hebraico para matar aqui, não é a palavra mais usual no hebraico. Há quem defenda a tese de que deveria ser traduzido como não assassinarás. Há quem defenda de que o que está em voga nesse texto é a questão do assassinato, quer seja voluntário ou involuntário. Há quem defenda esse posicionamento. Mas tudo leva a crer, queridão e queridona, que nós estamos diante de um termo que evoca algumas particularidades que são próprias nas discussões hoje, no mundo contemporâneo, acerca da preservação da vida. Claro que eu não quero, nesses minutos de mensagem, trazer questões complexas que não vai dar para a gente, obviamente, resolver. Mas está envolvido nessa temática, ou nesse bojo aqui, questões relacionadas a vários tipos de assassinatos, mortes ilícitas. Está envolvido aqui questões relacionadas ao aborto, à eutanásia, que é a interrupção da vida humana relacionada a alguma questão de saúde, sobretudo envolvendo idosos ou incapacitados de alguma forma. Há quem goste de colocar também a questão da pena de morte nessa consideração, só que de uma forma, segundo alguns, excepcional, usando o texto de Romanos 13, onde Deus dá ao Estado o direito da espada, o poder da espada, como uma espécie de legitimação que alguns acreditam que o Estado tenha de matar ou de executar aqueles que são condenados por assassinatos. Me parece que para a gente fazer um bom juízo desses textos ou desses termos, nós precisamos partir do geral. Por isso que o tema foi este que eu escolhi: vidas humanas importam. E eu fiz questão de colocar humanas porque me parece que há uma diferenciação de valor. Eu sei que o que eu vou estar falando pode parecer óbvio, mas na experiência e prática de alguns não parece que isso não é tão óbvio. De que a vida humana é superior à vida de um animal, por exemplo. E de que houve realmente, após a queda, nós vamos encontrar isso com Noé, por exemplo, após o dilúvio, uma permissão para que o homem se utilizasse também da carne de animais, né, para a sua sobrevivência. E
não quero de maneira alguma entrar aqui na questão se o vegetarianismo é uma questão bíblica ou não. Eu só, para não entrar em discussão, mas para dar o princípio, se você opta pelo vegetarianismo por uma questão de saúde pessoal e de uma convicção pessoal, tudo bem. Agora, se você é vegetariano porque você acredita de que a vida de um animal precisa ser tão valorizado quanto a vida de um ser humano, você está sendo idólatra. Porque é fato, amados, de que Deus criou o homem para dominar a natureza criada. O homem é um governante da terra. Então, por mais que nós tenhamos até no nosso meio aqui alguém que está fazendo curso de veterinária, nós precisamos de gente em todas as áreas, mas vidas humanas importam mais. Por isso que, se o João Renato der um clique, vai ficar mais clara essa frase. Para Deus, todas as vidas humanas importam. Temos de valorizá-las sem quaisquer acepções. A abertura dos 10 mandamentos, ou do texto que começa os 10 mandamentos, versículos 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo, o texto diz claro: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem libertou o povo de Israel do Egito foi Deus. O nosso Deus gosta de gente. O nosso Deus entende que os animais fazem parte do mundo criado, alguns deles fazem parte até mesmo dos bens do homem. E é interessante que o mandamento sobre guardar o sábado, por exemplo, que nós vimos recentemente, os versículos 8 a 11, o versículo 10 diz que o sábado é o dia dedicado ao Senhor. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, olha a ordem de prioridades, tá ok? Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal. Então há um plano de Deus realmente de que até os animais precisam ter o seu Shabá, o seu sábado, o seu dia de descanso. É hilário isso, mas Deus tem dessas coisas. Quer ver um outro texto também que envolve os animais, que também é extremamente hilário? Jonas capítulo 3. Quando o rei de Nínive convoca um jejum, o povo se veste de panos de saco, e está lá que desde o rei até os servos, incluindo os animais. Eu fico imaginando como que animal fez jejum e se vestiu de pano de saco, mas está lá. E interessante que o livro de Jonas, só para entrar no capítulo 4, vai terminar o texto onde o Senhor pergunta o seguinte: você não acha, Jonas, que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então está claro, Deus tem compaixão
por gente, em primeiro plano, e também por animais. Por que a vida humana é mais preciosa? Preste atenção aqui, porque Gênesis capítulo 1, 26 e 27 vai deixar claro de que é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, independentemente, amados, preste atenção, da etnia das pessoas, de suas preferências políticas, de sua saúde ou deficiência, de sua idade ou enfermidade, de serem ou não incômodas às outras pessoas, cada vida humana tem valor e dignidade inerentes. Você queria ser chato com português, mas o que é inerente? Em si mesmo. Ninguém precisa atribuir valor a nós. Nós temos valores inerentes. Nós somos criados segundo a imagem de Deus. Com isso, cada pessoa humana é criada para representar a Deus. Cada pessoa humana. Não importa, amados. Não importa a cor da sua pele, sua condição social, seu sobrenome. Todos somos iguais. Eu sei que há um dito infernal que diz assim: todos somos iguais, mas alguns que são mais iguais do que os outros, né? Mas isso não confere com a realidade de acordo com a palavra de Deus. Todos são iguais. Então o sexto mandamento é não matarás. Por quê, João Renato? Dando um clique, meu filho. Porque nós encontramos aqui o valor da santidade da vida. Toda vida é santa. Desde o momento da concepção até o momento de que ele está prestes a se despedir deste mundo. Quer tenha algum transtorno ou sem transtorno, quer seja bonito ou feio aos olhos da sociedade, quer seja incômodo ou não em relação às demais pessoas, toda vida é uma vida santa, especial diante de Deus. Todos merecem viver. Todos. Ninguém pode ser discriminado, amados e amadas, por qualquer tipo de condição. Martin Luther King costumava dizer o seguinte: nós não somos obrigados a gostar de todos, mas Cristo nos obriga a amar a todos. O amor às pessoas, amados, não é uma opção, é uma obrigação. E a vida, preste atenção aqui, não é um direito. A vida é um dom recebido. É uma dádiva. Uma dádiva. A sociedade que começa a desvalorizar a vida, ela está à beira do caos, da falência. E está debaixo do julgamento de Deus. Dia 14, último agora, desse mês de março, pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, uma vice-presidente visitou uma clínica de aborto. Isso nunca tinha acontecido antes, de um presidente ou um vice-presidente visitar uma clínica de aborto. No último discurso, que eles chamam lá dos Estados Unidos de discurso sobre a União, o presidente Joe Biden disse que assim que tiver a maioria no Congresso americano, eles terão de votar a questão do aborto. Por isso, amados, que os Estados Unidos hoje está vivendo sob o juízo
de Deus. Soube essa semana que uma igreja expressiva nos Estados Unidos, esse final de semana, proibiu Marco Giovanni, na celebração do culto da Páscoa, falar em duas palavras: sangue e sacrifício. Eles vão celebrar a Páscoa, a morte do Senhor Jesus, por ocasião da Páscoa, sem falar em, Regina, sangue e sacrifício. E a nota deles foi o seguinte: porque são termos constrangedores. São termos constrangedores. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. A Holanda foi o primeiro país da Europa a aprovar a eutanásia, a interrupção da vida de pacientes que, por questões de idade, deficiências ou qualquer motivo, decidem interromper. A eutanásia é diferente de interrupção de tratamento. A eutanásia é quando há progressão de tratamento e mesmo assim há uma interrupção voluntária. Só tem que, olhem para mim, há uma ironia da história, porque os holandeses, quando da invasão de Hitler e as forças nazistas na Segunda Guerra, a força de comando nazista queria obrigar os médicos holandeses a executar os judeus que não serviam, entre aspas, para o trabalho nos campos de concentração. Eles se recusaram. Foram heróicos nesse sentido. E agora, no período da liberdade, fora da guerra, aceitam isso. Só tem que o maior número de solicitações de eutanásia não são dos pacientes, que em consciência dizem assim: nós não queremos mais o tratamento, vamos ter uma morte digna. A maior parte dos pedidos são ou dos médicos, por questões de planos de saúde, porque manter um doente no hospital gera dinheiro para o Estado, ou são, pasmem vocês, de familiares que, cansados porque os seus entes queridos, extenuados porque eles ainda estão sobrevivendo a despeito de tudo, autorizam a interrupção da vida. Mas o que historicamente, amados, a igreja entendeu a respeito do sexto mandamento? Na Holanda ainda, só que no século XVI, né, uma boa época, no Catecismo de Heidelberg, primeira pergunta: o que Deus exige no sexto mandamento? Preste muita atenção aqui. Não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo por mim mesmo ou através dos outros. Isso eu não posso fazer, nem por pensamentos. Você pode matar alguém por pensamentos, palavras, gestos e muito menos por atos. É incrível como que esses homens de Deus do século XVI conseguiram traduzir o espírito da lei. Sobretudo aquilo que Jesus falou, que nós vamos ler esse texto. Eu devo abandonar, eles disseram mais, no Catecismo de Heidelberg, todo desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. Por isso, preste atenção, as autoridades dispõem de armas, a fim de impedir homicídios. Cabe às forças de segurança se utilizarem de armas para impedir homicídios.
E aí o catecismo vai mais fundo ainda. Outra pergunta. Esse mandamento, o 6º mandamento, não matarás, trata somente de matar? E o documento responde, não. Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Inveja, roubo, inveja, ódio, ira e desejo de vingança. Uma outra pergunta. Mas é suficiente não matar então o nosso próximo? Não. Deus, ao condenar a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos nosso próximo, como a nós mesmos. E mostremos, se segura na cadeira porque é forte, paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza. Devemos evitar o prejuízo tanto quanto possível e fazer bem, até mesmo aos nossos inimigos. Me parece, queridão e queridona, de que nesse 6º mandamento não devemos nos pautar apenas no aspecto negativo, não mate, mas também no aspecto positivo, valorize a vida. Ou, para ser mais preciso teologicamente, eu fui corrigido com uma leitura essa semana, valorize o Deus da vida. O Deus da vida. Deus é o dono da vida. Só Ele pode tirar a vida. Uma pessoa, amados, um teólogo também holandês, né? De boa linha, Jochen Dalma, disse assim, uma pessoa não pode ser assassinada, porque quer de fato, quer potencialmente, ela é alguém que declara o louvor de Deus. E aí, qualquer que mate uma pessoa, rouba a Deus. O Dalma ainda, uma questão ética envolvendo os animais, ele diz o seguinte, alguém pode matar um animal. Ele vale menos do que o ser humano. Mas mesmo assim isso deve ser feito com cuidado, obviamente, e em determinados contextos. Porém, entre os homens existe uma igualdade tão fundamental que é completamente impossível dispor da vida humana de modo despreocupado e descuidado. Claro, queridão e queridona, que a gente liga o telejornal, a gente acessa as notícias, e eu não sei quanto a você, mas eu me percebo assim, onde está a vida? Essa semana um cidadão estava fazendo o seu trabalho, limpando as vidraças de um prédio no 18º andar, lá em Curitiba, e alguém que morando na cobertura, não se sabe ainda por que cargas d'água, começou a discutir com os trabalhadores ali, e paz, meus amados, não sei se vocês tomaram ciência disso, ele pegou uma faca e cortou a corda. O cidadão foi tentando se esgueirar em meio ao seu trabalho, e graças a Deus havia uma trava de segurança, Beto, que o impediu de cair de 18 metros de altura. E sabe, Elinho, qual foi a justificativa do advogado de defesa? Tem que ter advogado sempre, todo mundo tem direito de defesa. Ele é dependente químico. Então, será que é plausível de ser atenuada a acusação
por conta disso, a valorização do Deus da vida. Nós estamos diante de um texto, amados, que proíbe tirar a vida, e o assassinato aqui envolve todas as acepções. Talvez esteja de fora aqui a questão da guerra, porque até a guerra há uma ética relacionada a ela. Por isso que nós vamos encontrar no Antigo Testamento vários textos relacionados à guerra. Mas esse não matarás aqui envolve aquelas mortes que são pensadas, planejadas de modo intencional ou não. Morte entre irmãos, fratricídio, envolvendo parentes, parricídio, homicídio, e também o suicídio. Em 1 Timóteo 1:1, o texto diz que esta lei é contra os assassinos de pais e mães, de assassinos e homicidas. Nenhum homem tem o direito de tirar a sua própria vida, nem tirar a vida do outro. Matar é contrário ao amor de um homem a si mesmo, ao seu vizinho, e é um prejuízo para a comunidade e para o bem público. Há quem sugere que a melhor tradução seria não matarás ilicitamente, porque aí incluiria assassinato a sangue frio, homicídio com ódio passional, homicídio por negligência resultante de descuido ou imperícia, e todos esses tipos de morte são condenados. O verbo no hebraico razar aqui é usado 47 vezes na Bíblia e indica assassinato violento de um inimigo pessoal. Nós precisamos sair daqui, queridão e queridona, certos de que esse mandamento evoca de que o valor da vida não está nos anos acumulados, na capacidade física e intelectual, mas no valor que Deus dá à vida. Ela é um bem pessoal, intransferível, incalculável. Nenhuma organização ou estado da sociedade ou do próprio governo, nem grupo de médicos, pode arrogar a si o direito de legalizar a matança de seres indefesos ou classificar as pessoas do tipo, essas devem morrer antes das outras. O suicídio, a eutanásia, o infanticídio, o feticídio, o genocídio, tudo está envolvido aqui. Crimes de guerra. Todo homicídio, amados, é um ataque contra Deus. A ONU, essa semana, aprovou uma resolução com a ausência dos Estados Unidos, que preferiu não votar, mas também não vetou, relacionado àquilo que está acontecendo no Oriente Médio. As cenas são de uma barbárie incrível. Ainda há reféns israelenses nas mãos do grupo terrorista, Hamas. Houve a morte de mais de 1.000 pessoas naqueles episódios no início que eclodiram a guerra, mas o uso de uma força excessiva e desproporcional tem feito com que milhares de pessoas percam suas vidas, já tenham suas vidas perdidas.
E agora há um elemento assim, ainda mais, eu não sei se vou dizer que é ainda mais macabro, porque eu não sei se tem isso, né? Dezenas estão se afogando no mar Mediterrâneo por conta dessa política de grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra, de jogarem cestas básicas, alimentos por aviões. Muitos desses volumes caem no mar e as pessoas precipitadamente vão em busca daquela ração de alimentos e são alvos de pisoteamentos, de afogamentos. Nada mais distante daquilo que Deus imaginou a respeito do ser humano, amados. Na minha Bíblia e na sua Bíblia está lá em Gênesis capítulo 1. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Meu querido, minha querida, me perdoe se soar irreverente, mas Deus cria o homem, olha para ele e fala: você é a minha cara. Você é a minha cara. Fomos criados à imagem de Deus. A determinação de Deus em Gênesis 9:6 é clara. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. A questão do aborto, amados, independentemente dos dias, dos meses de gestação, das horas, dos minutos, dos segundos, é uma violência sem tamanho. João Calvino disse o seguinte: o feto, ainda que ligado ao ventre da mãe, já é um ser humano. É quase um crime monstruoso roubar-lhe a vida que sequer ele começou a desfrutar. Se parece ser mais terrível matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa de um homem é seu lugar de mais seguro refúgio, deveria ser considerado mais atroz destruir um feto no ventre antes que venha a luz. Diego, o que falar do suicídio então, que está envolvido também desse não matarás? Em São Francisco há uma ponte bastante famosa e há placas naquela ponte tentando impedir, pelo menos com frases, que as pessoas se suicidem. Valorize a vida, olhe para os seus. No Japão, que é um país dos mais desenvolvidos do mundo, mas com altos índices de suicídio, há locais, há parques ali, que o governo colocou também placas de orientação, porque sabem que as pessoas vão para aqueles lugares para dar cabo às suas vidas. Nós temos muitas vezes uma visão, é difícil imaginar o que vai na cabeça de alguém que resolve dar cabo de sua vida. Eu estou com um testemunho aqui de uma mulher que sofreu o suicídio de 5 membros da família. E ela escreveu algo muito interessante numa carta a um jornal de aconselhamento bíblico. Preste atenção. O suicídio não é uma peculiaridade genética, nem uma maldição familiar. É uma escolha pecaminosa
feita por um indivíduo. Essa declaração não é destituída de amor, tampouco desrespeitosa. É a verdade. E ela diz mais: eu amava muito meus familiares que cometeram suicídio. Todavia, as suas escolhas foram pecaminosas. Não foram justas. Não. Não é justo. Não é corajoso dar cabo à própria vida. É pecado. Calvino vai dizer também algo muito interessante. Ele fala que o nosso próximo, eu e você, carregamos a imagem de Deus. Então, quando a gente usa, abusa, maltrata, se aproveita, é fazer violência à pessoa de Deus, que é refletida nele ou nela. Não apenas desprezo a minha carne quando desprezo ou quando oprimo alguém, ele diz, mas eu violo a imagem de Deus que está em nós. O princípio da valorização do Deus da vida está aqui. Isso precisa nos levar, então, à reflexão de que não há nada que justifica você tirar a vida de ninguém. Nada. Essa semana também, essas notícias assim, um cidadão teve um desentendimento com um casal de seguranças. Ele voltou em casa, pegou seu revólver e matou o casal de seguranças. Mas antes, ele mandou um áudio, Marco Giovanni, para um amigo ali, Zé, Ricardo, e o áudio dizia o seguinte: fui desrespeitado. Voltei em casa, peguei meu revólver, despedi da minha mulher, dos meus filhos, do meu cachorro, fui lá e mandei aqueles dois para o inferno. Uma hora dessa, eles estão no colo do capeta. Repare que houve um tempo, né, para que houvesse uma reflexão. E agora esse cidadão está preso, vai passar o resto da vida preso. Não há nada que justifique tirar a vida de alguém. Não há nada que justifique tirar a vida de um neném ainda no ventre de sua mãe. Não há nada que justifique tirar a própria vida por uma depressão, por uma decepção amorosa ou por qualquer assunto. O nosso Deus é um Deus da vida. Clame por Ele. Peça para que a justiça dele seja feita. Peça socorro quando a depressão chegar. Quando pensamentos de morte, ideações suicidas tomarem conta da sua mente. Cuidado. Agora, eu comecei a pensar aqui à luz daquilo que está e que Jesus disse. Porque em contrapartida, amados, a melhor ação que nós precisamos tomar, então, a respeito da vida, é aprender a tomar atitude, para ser mais preciso ainda, de amar.
perdoar. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus está citando o mandamento, sexto mandamento. Eu, porém, lhes digo, Jesus está dando aqui a interpretação correta deste mandamento, que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, para recapitular, a raiz do assassinato é a inveja, o ódio, a raiva e o desejo de vingança. Logo, dando 2 cliques aí, João Renato, Deus quer que você cuide do seu coração. Porque não se mata apenas com as armas em mãos, mata-se também a partir do coração. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 15, 17 a 19 o seguinte: não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e é eliminado? O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Logo, preste atenção, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Guarde seu coração. É aí que vem um outro ponto. Bem provável que você já tenha matado alguém, armazenando no coração revoltas, que até podem ser justificáveis pelos homens, mas jamais serão toleradas pelo Senhor. Claro, amados, que como humanos que somos, às vezes olhamos para uma determinada situação, olhamos para um determinado criminoso, olhamos para um determinado delito e falamos o seguinte: olha, quem fez tal coisa merece morrer. Eu falei numa EBD aqui de alguém que estava próximo de mim, aí passou um rapaz com a moto empinada, o rapaz não se fez de rogado, estava saindo do culto, mas ele disse: tomara que caia. Tomara que caia. Há na sociedade hoje um desejo de vingança muito grande. Eu não quero justificar Daniel Alves, Robinho, quem quer que seja, mas há um desejo. Todos querem ver. As pessoas gostam de ver a foto do Robinho fichado pela polícia. As pessoas têm prazer, as pessoas questionaram a liberdade provisória do Daniel Alves, que não foi ilegal, amados. Há uma concessão pela lei espanhola de que se pagar aquela... Ele não pagou pela liberdade. Ele pagou uma multa prescrita em lei. Se é justa ou não, é outra discussão. Mas é lei. Mas nós queremos ver sangue. Há algum tempo atrás, amados, era muito comum, hoje não, por conta da internet, é até pior. As pessoas passarem nas bancas de revista e compraram aqueles jornais sanguinolentos, que espremiam, saiu sangue. As pessoas gostavam disso. Mas, amados e amadas, olhem para mim, pelo amor de Jesus. Jesus na cruz do Calvário se fez malfeitor em nosso lugar. Quem era para estar naquela cruz do meio, era eu e você. Jesus disse: olha,
Repetindo o texto: quem se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Nós precisamos, amados e amadas, e eu vou terminar neste ponto, dando um clique aí, João Renato, de sermos mais humanos. Ah, pastor, mas é difícil ser humano hoje. Mas nós precisamos ser mais humanos. Você já reparou que a cada traficante, a cada malfeitor que morre, há sempre uma mãe que chora? Há sempre um irmão, uma irmã. Eu vejo pessoas defendendo sempre um dos lados da guerra, né? E excluindo os outros de qualquer tipo de compaixão humana. A pessoa olha para o noticiário e tenta se justificar ou se convencer a si mesmo de que numa guerra há lados. Amados, numa guerra não há vencidos, não há vencedores e vencidos. Todos são derrotados. Todos. A morte de qualquer ser humano, olhe para mim, por pior que seja, é a morte de alguém criado para representar a Deus. Quer ele tenha feito bem ou mal. O ser humano é a imagem de Deus por ser humano. Me permita só esse trocadilho. Não existe. Não existe. Mas eu vejo alguns comentários, amados, de crentes que eu fico preocupado. Morreu fulano de tal, estava no tráfico, é um a menos. Morreu porque mereceu. Estava do lado errado. Amados, todos nós estávamos no lado errado. Todos nós estávamos no lado errado. Deus nos tirou de lá, irmã Ana Lúcia. Deus nos tirou de lá. A vida de qualquer ser humano importa para Deus. Não importa a sua etnia, não importa a cor de sua pele, sua preferência política, sua condição social. Importa sim para Deus. Eu quero terminar citando dois poetas. Um inglês do século 16, 17, nasceu em 1572, faleceu em 1631. O nome dele, John Donne. E vou terminar citando um poeta brasileiro, pernambucano, chamado Manuel Bandeira, nascido em 1886, falecido em 1968. Para Deus, todas as vidas humanas importam. Nós temos de valorizá-las sem quaisquer acepções. Presta atenção aqui. Sem quaisquer acepções. John Donne disse assim: nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. E aí a parte da poesia que mais me toca. A morte de qualquer homem
me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. Por isso, não perguntai por quem os sinos dobram. Eles dobram por vós. Só um apanhado histórico, é a tradição das catedrais das igrejas católicas na Europa, que tocavam os sinos quando alguém da comunidade morria. E ele termina, não importa por quem os sinos dobram, eles dobram por vós. Quando morre alguém na nossa cidade, nós morremos um pouco. No nosso país. Quando morre alguém lá na faixa de Gaza, na Ucrânia. Quando morre alguém de fome em qualquer lugar desse Brasil de meu Deus, a morte do próximo me diminui, disse John Donne. E vamos ao poeta brasileiro. Um dia alguém me perguntou, eu estive pensando assim, você é contra a pena de morte? Claro que eu sou. Respeito quem tem um posicionamento diferente, mas você aí pergunta, mas você acha que no Brasil pode ter pena de morte? Eu falo, talvez tenha, mas de uma coisa eu tenho certeza, pode não ter pena de morte, mas já existe pena de vida. Existem pessoas que vivem uma droga de vida, amados. Uma pena de vida. Uma tragédia de vida. Tem gente que não acorda todo dia, não. Tem gente que morre todo dia. Cada dia está morrendo mais. Na miséria, na desassistência, na desumanização. E aí o poeta pernambucano, vivo Nordeste, né? Emociona. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A desumanização. A gente passa pelas ruas, a gente assiste os telejornais e a gente já não se emociona mais. Pra gente virou normal. Existem pessoas que a gente precisa tirar a droga de suas vidas. Mas existem pessoas que a gente precisa tirar a vida do meio das drogas. Martin Luther King dizia o seguinte: quer obedecer a Jesus e amar os seus inimigos? A melhor forma é torná-los seus amigos. Está na hora da gente ser mais humano. No que depender da gente, vamos viver em paz com todos os homens. Vamos amar mais. Abaixe sua cabeça. Ora ao Senhor. Busque o favor dEle. Peça a Deus para examinar o seu coração. Se você não está sendo assim, virulento demais.
amargo demais. Talvez tenha alguém da sua sala precisando de um tempo de conversa com você. Talvez um funcionário ou um amigo distante que está pensando em se matar. Vamos ser sensíveis aos sinais de depressão, de tristeza profunda. Vamos lutar pela vida, amados. Vamos lutar pela vida. Vamos valorizar a vida. Cada um de nós só temos uma vida. E pode ser que existe alguém hoje ainda precisando de você, da sua ajuda, do seu apoio, do seu socorro. Não mate, também pode ser, valorize o Deus da vida. Deus, nesta noite, como povo do Senhor, nos reunimos aqui em torno da sua palavra. Há situações, questões muito caras aqui, pontos muito delicados, e que a gente precisa sair daqui dizendo: Deus, não permita que eu perca o senso da minha humanidade e da humanidade das pessoas que estão ao meu entorno. Que a gente não trate as pessoas pelo número, pelo laudo, pela posição que elas ocupam, pela cor de suas peles, pela sua condição social. Mas que a gente saia daqui valorizando essa mensagem. Para Deus, todas as vidas humanas importam. Temos de valorizá-las sem quaisquer acepções. Essa é a sua verdade para nós nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, meditando no seu coração essa mensagem que Deus compartilhou com a igreja.